Olá, gente amiga, eu de volta aqui com mais uma informação, mais uma notícia, um bate-papo gostoso e descontraído, e desta vez com a advogada e mediadora, doutora Michele Donegar. O assunto, gente, sobre mediação. O que é mediação? Qual a importância da mediação? É sobre isso que eu converso com a doutora Michele. Doutora Michele, qual a importância da mediação? Aliás, o que é a mediação? Olá, pessoal. Obrigada, Davi, pelo convite. A mediação é um método, é uma forma de solucionar conflitos diferente da tradicional do que a gente vê em processo judicial. O mediador é um facilitador que vai auxiliar as pessoas a encontrarem a melhor forma de solucionar as suas questões, os seus conflitos. Doutora, tem situações assim que é bem simples, que poderia ser resolvido se ambas as partes sentassem, discutissem a situação, né, o conflito, e de uma forma bem amigável, de uma forma, sabe, num bate-papo, tentar buscar, ver o outro lado também da pessoa, né? Sim. A mediação é isso que acontece? Exatamente, né? Diferentemente do ambiente judicial, o mediador ele vai facilitar com técnicas de comunicação para que as partes possam sentar e chegar a um acordo. Lá elas podem expor os seus sentimentos, os seus interesses, as suas necessidades. Ouve também a outra parte envolvida, quais os seus interesses, as suas necessidades, as suas expectativas. São auxiliadas por advogados e assim o mediador vai auxiliando essas pessoas a partir dessa escuta, dessa observação e dessa compreensão, vai auxiliando as pessoas para que elas possam chegar a um acordo, se assim elas quiserem. Porque o mediador, Davi, ele não decide pelas partes, não é como o juiz. O mediador é um facilitador, ele auxilia as partes para que elas possam construir um consenso e chegar a um acordo e solucionar aquele conflito. Doutora, o que a gente observa é a montanha que tem dentro aí do judiciário de processos, né? Muito. Há situação na mediação que nem de repente chega a virar um processo. Não, justamente. A mediação, ela pode ocorrer antes do processo. Surgiu a questão, surgiu o conflito, pode contactar uma empresa que tenha mediadores nos seus quadros e esse mediador chama as partes são convidadas a participar daquela sessão de mediação, acompanhada de seus advogados ou não, né? Mas a ideia é que sejam acompanhadas por advogados, porque o advogado pode orientar na parte jurídica, isso é importante. E ali elas podem resolver esse conflito de uma forma muito mais rápida e eficiente. Você sabe, Davi, que hoje nós temos mais de 100 milhões de processos. É quase um processo para cada brasileiro. E a morosidade é uma preocupação, porque nós temos uma taxa de congestionamento de processos que varia de 3 anos a 8 anos e até mais. E quanto mais o tempo vai passando, as partes envolvidas no conflito, elas vão ficando cada vez mais desgastadas também. Sempre esperando, quando que vai ter aquela decisão, quando que vai sair a decisão, quando que vai ter audiência, e fora o custo, porque o processo tem custo financeiro e tem um custo emocional enorme. Então a mediação, ela abrevia tudo isso, porque ela é muito mais rápida e eficiente. Um conflito, por exemplo, resolvido em 3 anos, 5 anos, pode ser resolvido em poucas sessões. Poucas sessões que eu quero dizer, 30 dias, 60 dias, e de uma forma segura e eficiente. Bom, para você que nos acompanha no canal no YouTube, nós estamos conversando com a advogada e mediadora Michele Donegar. Doutora, tem uma situação aí, e que é interessante, que talvez a você que nos acompanha no canal no YouTube, de repente conhece casos que já aconteceram, o caso que ainda está em disputa judicial, por exemplo, uma separação. Uma separação, por exemplo, aí tem a questão da divisão dos bens. E tem aquela situação que pode já ir, claro, para o juiz, apenas para ele já, digamos, oficializar aquilo que já foi acordado. Mas tem aquela situação ou que o homem ou a mulher, de repente, não, peraí, eu vou arrancar o que eu puder de fulano de tal, né? Não aceito isso. E sendo, doutora, que poderia ser resolvido
numa boa, amigavelmente, Sim. é claro, vai para a mesa do juiz, mas já tudo acertado, tudo acordado, digamos assim. Sim. Daí a importância da mediação, né? Sim, com certeza. Se as partes chegarem a um acordo, se assim elas quiserem, né, e chegarem a um acordo, esse acordo pode ser homologado judicialmente, pode ser registrado em cartório e dar toda a segurança para as partes envolvidas. Porque, de fato, o que nós observamos é que muitas vezes aquelas disputas, como no caso de conflito familiar que você está citando agora, aquelas disputas por bens, pela guarda, pelo valor da pensão, tudo isso desgasta muito, não só aqueles envolvidos, os ex-cônjuges, mas os filhos também. Né? Então, a mediação, ela, como eu disse, ela é muito eficiente porque o mediador é treinado, é capacitado, ele tem técnicas de comunicação, ele consegue identificar o real interesse, as necessidades e a partir daí, da escuta, ele auxiliar as partes e elas chegam a um consenso. Então, um processo, por exemplo, desse que demoraria 5 anos, como eu disse, pode ser resolvido em poucas sessões e para dar segurança, pode ser encaminhado ao juiz para que ele homologue o acordo e aquilo tenha validade jurídica. Que pode também ser registrado em cartório, que também garante a eficácia daquele acordo. Doutora, esses acordos no campo do direito pode ser utilizado em todas as áreas? Importantíssima essa questão. A mediação pode ser utilizada em todas as áreas. Pode ser utilizada as técnicas nas empresas, em escolas, consultórios médicos, por dentistas, jornalistas. Então, todas as pessoas podem continuar fazendo o que gostam de fazer, só que melhor com as técnicas de mediação. Por quê? As técnicas ajudam a melhorar o ambiente de trabalho. Vou citar um exemplo para vocês. Num ambiente de trabalho, muitas pessoas trabalhando junto, de repente existe um ambiente de competição. Um compete com o outro, um colega compete com o outro, ou problema de fofoca, né? Ou problema de procrastinação, quer dizer, a produtividade muito ruim, ficam conversando, o chefe quer o relatório, né? Então, um treinamento com a equipe torna a equipe mais proativa, colaborativa e o chefe passa a ser visto não como aquele chefe que só fica cobrando, mas como um verdadeiro líder que sabe extrair as habilidades e as competências de cada integrante da sua equipe para melhorar o trabalho de todos e o ambiente de trabalho também. Fica muito melhor. Doutora, casos de conflitos, né, que se resolve através de uma mediação, tem aquela questão de contas, digamos, conflitos que gerou lá no trânsito, né, um pequeno carro, de repente, sem o cidadão querer, encostou no outro veículo, e é uma situação que poderia ser resolvida através da mediação, mas que se arrasta pelas várias aí dos fóruns, né, e complica, mexe com o emocional de cada um. Também nessa questão, na área, no conflito no trânsito? Também, conflito no trânsito, contratual, como eu falei, escolar, que é importantíssimo nós mencionarmos também. Todos esses ambientes onde tem conflito, a mediação eficiente ela pode ser utilizada, adaptada a cada ambiente. Então, dentro de uma empresa, daquela forma como eu falei para você, treinando equipe, num conflito de trânsito, chamando as partes para conversar e propiciar de alguma forma para que elas possam chegar a um consenso. No ambiente escolar, prevenção de bullying, indisciplina, parceria pais-escola, ela também tem se mostrado muito eficiente, Davi. Disputa também, aí vamos aqui partir para uma outra área, que é a área fundiária também. Com certeza. De repente, alguém comprou aí uma terra, aí numa escritura não está o nome da pessoa, de repente, aí a pessoa que era dono da terra faleceu, que não foi feita ainda a transferência, tem a questão aí de fazer o inventário, né? E aí a terra que já foi paga, que foi vendida, está no nome de alguém. O reconhecimento do título, da propriedade. Entra essa questão da mediação. Entra a mediação também. Entra também a mediação. Inclusive, a Assembleia fez um trabalho muito interessante de uma câmara temática,
salvo engano, no ano passado ou retrasado, para discutir justamente os conflitos fundiários no nosso estado. E foi bastante frutífera, e eu acredito que tem a mediação comunitária nesse aspecto. A mediação comunitária, ela aborda, ela abrange, na verdade, essas questões fundiárias e as questões também de cada comunidade inserida num bairro, ou numa cidade, ou num estado. Então, ela pega aqueles conflitos daquela comunidade que são comuns e tenta resolver por meio de reuniões, sessões. Chama aquelas pessoas envolvidas, ouve qual que é a sua necessidade, qual que é o interesse, chama o poder público. Poder público, olha, o que é possível fazer, né, em relação a essa demanda da comunidade. O poder público também acaba ouvindo e vendo dentro da sua possibilidade uma forma de atender sem precisar judicializar. E se já tiver judicializado, não tem problema também, viu, Davi? Porque mesmo judicializado, se as partes quiserem, podem mediar. Doutora, uma outra situação aqui, para você que está nos acompanhando, a mediação também, além de trazer todo esse benefício para não virar uma ação judicial, né, amarrotar ainda mais aí, né, as mesas aí dos juízes, né, mexe, facilita, digamos, dá um descanso, digamos assim, mental, né, para as partes envolvidas. Ou seja, queira ou não, uma ação judicial mexe com o emocional muito grande, né? Ela mexe com o emocional porque se arrasta, porque demora, mas ela tem um outro fator. No processo judicial, todos falam pelas partes, né? O juiz decide, o Ministério Público intervém naqueles casos específicos que ele tem que intervir mesmo, e os advogados falam o tempo todo. Eles falam por meio de petição ou falam nas audiências, e as partes sempre caladas. A mediação, ela empodera as partes. Ela empodera diretamente a pessoa envolvida. Então, por exemplo, vou citar o exemplo do caso de Brumadinho. Né? No caso de Brumadinho, houve sessões de mediação para que aquelas pessoas recebessem uma antecipação de valores para que possam, né, custear a sua subsistência, até que definam o valor de indenização. Mas sentaram à mesa. A família que perdeu entes queridos, a sua casa, naquela tragédia, ela foi ouvida. Ela pôde dizer o que ela sentiu, o que ela passou e qual a sua expectativa e a sua necessidade. Tinha alguém para ouvir. E a outra parte também da empresa pôde falar o que era possível fazer. Então, a mediação, ela desgasta menos, porque a pessoa diretamente envolvida no problema, ela tem voz, ela tem oportunidade de se expressar, de poder falar quais as suas questões e as expectativas dela em relação àquela questão, a solução daquela questão, a solução daquele conflito. Então, eu acho que isso é um diferencial muito importante, que é o que as pessoas chamam de, ai, puxa, eu pude falar tudo o que eu quis, agora estou em paz. Não é assim que as pessoas Exatamente. Ai, nossa, olha, eu falei tudo o que eu queria, eu pude pôr tudo para fora e agora eu estou me sentindo em paz. A mediação, ela auxilia as partes a chegar exatamente atingir, né, esse estágio de pacificação. Tem muita gente que deve estar perguntando, doutora, mas espera aí, na mediação, eu posso fazer justiça ao meu caso? Eu posso fazer justiça àquilo que me fizeram, que tomaram de mim? Pode, com certeza, com certeza. Eu acho muito importante uma frase que eu costumo usar assim, podem acreditar, existe justiça fora do Poder Judiciário. O que eu quero dizer com isso? O Poder Judiciário é importantíssimo para nós, é um dos poderes da República. Mas é possível, com os métodos adequados de solução de conflito, fazer justiça. O que é fazer justiça? É chegar a um consenso, solucionar aquela questão e ter a segurança de que aquele acordo vai ser cumprido e que aquela questão foi pacificada, foi solucionada. Não só materialmente falando, mas a paz interior. A sensação de que fiz um bom acordo material e sentimental e para mim está tudo resolvido. Aquela situação, né, doutora, que às vezes tem gente que vai para uma mediação, antes da mediação, né? Eu não vou porque estou vendo que aquele fulano de tal só quer tirar tudo de mim, quer não sei o quê,
e aquele conflito, um não olha para a cara do outro, coisa e tal, né? Quando chega na mediação, tá um fala com o outro dá cara virado, coisa e tal. E de repente, naquele bate-papo com o mediador ou a mediadora, o que se observa é que de repente parece que um começa a ver um pouquinho a situação do outro. Isso, exatamente. Há uma compreensão daquela questão a partir do que o outro enxerga. Porque cada um, quando chega num conflito, ele tem o seu modo de ver. Eu vejo, vamos supor, né? Eu vejo aquele conflito, uma pessoa num conflito familiar. Eu vejo aquele conflito dessa forma, que eu não fui reconhecida, que o valor da pensão está baixo, que eu tinha mais direito aos bens. Muitas vezes, quando ele tem a oportunidade na mediação de ouvir o outro, ele vai mudar de ideia. Ele vai falar, puxa, eu estava fazendo uma ideia equivocada. Na verdade, ele quer pagar esse valor da pensão, mas é em razão disso. Os bens, ele está propondo essa divisão, ou ela está propondo essa divisão, em razão disso. Puxa vida, então ele se abre, né, para fazer um acordo que fique bom e que atenda às duas partes envolvidas. Né, que possa atender ambos os interesses. A gente fala que é chegar no melhor possível, fazer o melhor possível e a melhor tomada de decisão possível. É isso. E no final, todos ganham com isso, né? Todos ganham. Aliás, a gente costuma falar, né? É um bordão da mediação. A mediação é o ganha-ganha. A mediação, e não só a mediação. A mediação, a conciliação bem feita, as práticas colaborativas são os chamados métodos adequados de solução de conflitos. Adequados por quê? Breve, eficiente e menor custo. Doutora, para a gente finalizar, e o judiciário brasileiro? Como é que está o avanço aí na mediação? Não, maravilhoso. Desde a resolução 125 de 2010, né, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário vem estimulando a mediação judicial, no âmbito mesmo, dentro do Poder Judiciário, e também a mediação extrajudicial. Os juízes têm se engajado cada vez mais, todos os atores envolvidos, e a mediação é sempre um convite, como eu falei, né? Eu sempre digo assim, muito importante dominar as técnicas, mesmo que não queira ser mediador, mas procure informação, treinamentos, cursos para fazer melhor o que você já faz. E se quiser ser um mediador, é uma excelente oportunidade também, e o Poder Judiciário dá todo o seu aval para essa nova profissão, né, que tem ganhado cada vez mais espaço. Ok, doutora, foi um prazer muito grande em tê-la participando com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Eu que agradeço, muito obrigada, e fica o convite a todos para a mediação. Gente, olha, eu conversei aqui no nosso canal, foi um prazer muito grande em tê-la participando com a gente, com a doutora Michele Donegar, ela é advogada e mediadora. E a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Bem aqui, vermelhinho, escrito aqui, ó, inscreva-se. Tá? Só clicar, tem o sininho do lado, você clica, porque sempre que a gente posta um novo vídeo, você fica sabendo. A todos, um forte abraço.